Bom dia a todos. Havendo um legal, buscando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão para os julgamentos. Os processos dependem de sustentação oral, em data de hoje, 5 de agosto. Em discussão, redação da ata da sessão anterior. Aprovado. Julgamentos. Eu chamo o processo 11 da pauta, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. O agravo 081-2280. Mesa, desembargador. Doutor Gleidson. Fala pela recorrida. Recorrida. O voto do relator vem negando o provimento ao agravo. Agradeço, Excelência. Não há divergência. Proclamado dispensado da sustentação. Proclamado, então, a unanimidade. Desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Pela ordem, processo 9 da minha relatoria. Apelação 091-9927, doutora Adriana Fernandes. Doutora Adriana fala pela parte apelante. Tem a palavra, doutora. Doutora Flávia também, né? Foi. Doutora Adriana tem a palavra por 15 minutos regimentais. Obrigada. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a terceira Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, caros colegas aqui presentes, bom dia a todos. Excelências, esse processo é bem simples, ele discute exclusivamente alimentos entre cônjuges e ex-cônjuges agora. Em primeira instância, ocorreu a fixação desses alimentos em caráter provisório, a princípio, no valor de 20% dos vencimentos vantagens brutos, excluídos apenas os descontos obrigatórios do apelante. Posteriormente, as partes evoluíram para um acordo na audiência de conciliação prévia a respeito da partilha, porque são 2 idosos, os filhos já são maiores, o apelante é ex-funcionário do Banco do Brasil, tem contra-cheque, por isso que eu digo que a causa é simples, e conseguimos evoluir para este acordo em relação à partilha de bens. As partes amealharam ao longo da vida um patrimônio razoável, são 2 imóveis, 2 veículos, mais uma vultosa quantia em dinheiro em aplicações financeiras reservadas para uma necessidade na velhice. Porém, nós fizemos acordo envolvendo todo o patrimônio, 50% para cada um. E a lide seguiu apenas em relação aos alimentos, tendo em vista que o cônjuge Varoa exigia 50% dos proventos do apelante. Na época, nós chegamos a fazer o acordo, inclusive, com relação ao plano de saúde, porque como ex-funcionário da Previ, ele tem explica a CACIF funcionária, é um plano de saúde que cobre absolutamente todos os benefícios médicos, hospitalares, inclusive psicólogos e alguns tipos de medicamentos de uso contínuo. E tentamos fazer um acordo para que fosse mantido o percentual da liminar, mas não houve êxito nesse sentido. Então, nós contestamos a ação. Durante a instrução, foi realizada apenas juntada de documentos, não teve outras provas produzidas relacionadas às despesas, aos encargos de ambos. Como são 2 idosos, ambos possuem despesas com medicamentos, né, com acompanhamentos médicos,
mas a CACI cobre a maioria dessas despesas. Então, não justificaria, Excelência, um valor maior do que 20% do que os ganhos do apelante. O apelante, quando se aposentou, possuía um dos melhores salários do Banco do Brasil. Bruto é o valor de R$31 mil, mas com os descontos do imposto de renda da Previdência, fica algo em torno de R$23 mil. O apelante também possui, Excelências, 2 empréstimos, um da Previ e o outro da Coperfor, descontados em seus contra-cheques, que representa aproximadamente 10% dos ganhos dele. Além disso, como a cônjuge Varoa foi sua dependente durante todo o tempo do casamento e não trabalhava, né, era do lar, ficou a cargo dele todas as despesas de manutenção dos bens. Enquanto esses bens ainda não puderem ser vendidos, né, que eles estão anunciados à venda, ele ficará responsável pelo pagamento das taxas de condomínio, IPTU, foi o que nós acordamos, e a manutenção, porque são imóveis antigos, de vez em quando há necessidade de se fazer alguns serviços de manutenção. Então, tudo isso advém exclusivamente dos ganhos do apelante. De forma que nós apresentamos provas a respeito, né? Ele é uma pessoa que sofreu um AVC, está em recuperação, né, das sequelas disso, faz tratamento psiquiátrico em razão de algumas situações mentais que ele apresenta também, dificuldades cognitivas, e nós, durante a instrução, como eu falei, apresentamos essas provas, mas, pasmem, a princípio, o Ministério Público, quando deu parecer conclusivo, opinou pela fixação no valor da liminar, 20%. No entanto, quando veio a sentença, Excelências, a sentença sem fato novo e sem justificativa em nada diferente do que aconteceu em caráter liminar, fixou essa pensão em 35% dos ganhos do apelante. Então, nós ingressamos com esse recurso porque esse valor é excessivo, compromete a subsistência digna do apelante. Como eu falei, ele é um homem de 77 anos de idade, partilhou as suas aplicações com o cônjuge Varoa, isso não foi considerado na sentença. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, é R$500 mil em dinheiro que a apelada, né, receberá e poderá prover seu sustento também com os frutos dessas aplicações. Os imóveis realmente ainda não foram vendidos, mas a parte de manutenção desses bens estão com o apelante, então não justificaria um percentual tão elevado. Ela, na documentação que ela anexou, foi exclusivamente relacionada à questão de saúde, como eu pontuei, a CACI funcionário cobre todos esses custos, inclusive com medicamentos de uso contínuo, ela não tem grandes problemas de saúde, são problemas relacionados à idade, né? Então, tudo isso é coberto pela CACI. E o apelante concorda em mantê-la como dependente dele nesse plano. Ele, desde a audiência preliminar, assim se posicionou. A única insurgência, Excelência, é com relação a esse percentual, que de fato é exorbitante e compromete significativamente o sustento dele diante desses compromissos que eu pontuei. O outro ponto que eu trago também na apelação, Excelência, é com relação aos honorários sucumbenciais. Apesar de nós termos feito acordo na audiência preliminar sobre a significativa parte econômica que envolve a ação, que é o patrimônio, a juíza de primeiro grau atribuiu a sucumbência exclusivamente ao apelante. E o julgamento foi pela procedência em parte, tendo em vista que o pedido era de 50% dos ganhos dele, a título de alimentos. Então, não justificaria essa condenação nesses termos. Incidente sobre o valor da causa, porque estaria envolvendo também a parte patrimonial, que é a parte significativa dos bens, do valor financeiro da causa, e, principalmente, atribuindo exclusivamente ao apelante a sucumbência. Então, nós, na apelação, requeremos que esse percentual seja fixado sobre o valor econômico realmente discutido na causa e seja distribuído proporcionalmente, né, entre as partes, de acordo com as suas derrotas. Então, com base nesses argumentos, Excelência, eu venho aqui reiterar o pedido pelo provimento da apelação,
para fixar a contribuição financeira, a contribuição alimentícia do apelante no percentual de 15% e fixar também o percentual de honorários incidentes sobre o valor econômico discutido na lide, distribuindo esse ônus entre ambas as partes, de acordo com suas derrotas. E é o que eu requeiro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Bom, a matéria foi bem exposta já na tribuna. Trata-se apenas de discussão quanto ao percentual alimentício. O juiz fixou na origem 35%. Eu penso que, considerada a situação particular da parte, notadamente a sua idade também, são 76 anos, salvo engano, e as circunstâncias que envolvem o caso e a possibilidade, naturalmente, da prestação alimentar da parte apelante, eu estou aqui fixando, estou dando provimento parcial ao recurso para fixar em 25%. Penso que realmente 35% me parece um percentual elevado. Os bens foram divididos, né, regularmente, inclusive a questão dos valores em dinheiro foram divididos, atende aos dois, né? Foi feita a meação e cada um desses valores ajudarão naturalmente à sobrevivência de ambas as partes. No caso, tratando-se, portanto, de uma senhora já de 76, tem o estado de saúde também, penso que 25% refletiria aí um percentual mais adequado à situação posta nos autos. Portanto, estou dando provimento parcial. Sim. Uhum. Não há, exatamente. Perfeito. A do Rivaldo também. Proclamo, então, a unanimidade provido parcialmente o recurso, termos votos do relator. Pela ordem. Sim. O agravo instrumento número 1 da nossa pauta, da minha relatoria, a inscrição do Dr. Bruno Henrique, mas ele já comunicou que está dispensando a sustentação. O voto
negando provimento ao agravo. O número 7, também da minha relatoria, eu vou chamá-lo o 16 da relatoria do desembargador Amilcar, também não haverá sustentação, porque ele mesmo já anunciou que não fará. E o 16 e 17, da relatoria do desembargador Amilcar, também doutor Bruno, 16 e 17. Então vamos seguir a nossa ordem aqui, o 2 da minha relatoria. Processo apelação civil 080-2939. Doutor Humberto Souza Félix, fala pela é um duplo apelo. Doutor Humberto se conta presente. Ausente. Ok. Então o voto é pelo provimento parcial. Ambos os apelos, não há divergência. Proclamado então nos termos do voto do relator. O terceiro, apelação 080-8995. Também na minha relatoria, doutor Marlon Gonçalves Sanches se encontra. Fala pela parte apelante. É um duplo apelo aqui também. O voto negando provimento apelação da parte ré e provimento parcial apelação interposta pela parte autora. No caso, só majorando uma indenização. Esses casos corriqueiros de indenização de banco. O 4, também da minha relatoria, apelação 080-9077. Doutor Rodrigo Aires de Moraes. Não se encontra. Doutor Rodrigo. Fala pela parte apelante, Serasa, é isso? Doutor Rodrigo. Não há som, doutor Rodrigo, nós não estamos ouvindo. Olá, Excelência, bom dia. Bom dia. Agora O senhor consegue me ouvir? Agora sim, doutor. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos regimentais. Ok. Excelentíssimo senhor presidente, relator nos autos da apelação civil 0809-077-39-2024, desembargador Amauri, a quem saúdo com muita alegria, demais desembargadores que compõem essa terceira Câmara Cível, representante ministerial, colegas advogados, serventuários, bom dia a todos. Excelência, é um caso também corriqueiro. Represento a Serasa e é um daqueles casos de alegação de que não houve o cumprimento do parágrafo 2º do artigo
parágrafo 3º, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, onde a alegação de que não houve notificação prévia à inscrição nos órgãos restritivos Serasa. O autor apresenta em sua inicial a alegação de que foi surpreendido com um débito de R$ 1.596,15 e teria descoberto que estava com inscrição na Serasa a pedido do credor Luiza Cred. Na sentença, o magistrado da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró entendeu que cabia indenização de R$ 4.000 a título de danos morais e determinou a desconstituição do débito. Excelências, em que pese a respeitável sentença ter condenado a Serasa, superando preliminares arguídas e no mérito reconheceu as súplicas do ora recorrido, a sentença carece de reforma. Primeiro, porque, conforme exposto na contestação, não se trata de inscrição indevida no rol de inadimplente Serasa. Primeiramente, o recorrido, o autor ora recorrido, ele não apresentou. Primeiro, ele não contestou o débito. Ele disse que foi surpreendido com a suposta inscrição, mas ele não nega o débito com a contratação ou o débito com a Luiza Cred, que é o verdadeiro credor, uma vez que a Serasa funciona como banco de dados e ele recebe dos credores as informações de dívidas e apenas os arquiva, apenas mantém esse banco de dados. A Serasa não atua como credor ou como financiador de nenhum contrato. Então, em primeiro lugar, o recorrido não contesta o débito. E segundo, ele apresenta uma tela objetivando comprovar a inscrição. Todavia, essa tela que o recorrido mostra, apresenta como prova da inscrição, na verdade, nada mais é do que uma tela da plataforma Serasa Limpa Nome. E essa plataforma não pode ser confundida com aquela negativação, o extrato de negativação de dívidas. Essa tela, o Serasa Limpa Nome, é uma plataforma que a Serasa mantém, onde os credores lançam os débitos na plataforma com um objetivo único, princípio de negociação de débitos. E aí o devedor recebe alguma informação, algum informativo, informando que existe um débito a ser negociado, e não a informação de que o débito está negativado. E aí o recorrido entra na plataforma, faz um cadastro, preenche informações que são exigidas, como nome, CPF, contato, endereço, telefone, e ele tem acesso ao rol de débitos que existem em seu nome. E é isso que o recorrido apresenta. A tela especificando que existe uma dívida, um débito a ser negociado com a Luiza Cred, não com a Serasa. A Serasa é apenas o meio de autocomposição entre o credor e o devedor. E lá eles podem transacionar da forma que melhor aprovier. Então, tanto que na tela que o recorrido junta os autos, embaixo tem um botãozinho com o nome negociar. Vossas Excelências atentarem para o recorte que ele faz na exordial, claramente está lá um botãozinho vermelho com o nome negociar. Então, Excelências, a Serasa não negativou o senhor Josivan Queiroz da Silva, mas sim, ele funcionou como plataforma para essa negociação de dívida. E aí o senhor Josivan alega infundadamente que foi negativado.
E a sentença, equivocadamente, o magistrado entendeu que essa tela serviu de prova para uma negativação e que a Serasa teria descumprido os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que não teria feito a comunicação prévia à inscrição. O que também não é verdade. É um equívoco do julgador, porque a Serasa comprovou que enviou e-mails, que é a notificação agora eletrônica, aceita pelo STJ, no ano passado, no julgamento, a unificação dos entendimentos da terceira turma e da quarta turma, entendendo a validade da notificação prévia unicamente pelo meio eletrônico, substituindo aquela carta com aviso de recebimento. A Serasa encaminhou, informando o débito para o consumidor previamente, e tanto que ele entrou na plataforma para negociar. Não pode se confundir a faculdade, a possibilidade existente na plataforma de negociação com inscrição em cadastro de inadimplentes. Então, excelências, finalizando esse caso, apesar de corriqueiro, mas existem especificações, minúcias que precisam ser verificadas pontualmente nesse caso. E essas são as razões do nosso apelo, requerendo a reforma integral da sentença, afastando a condenação imposta e alternativamente, caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, reduzindo o quanto indenizatório por entendermos que foi um pouco exorbitante. E assim que me manifesto, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e a franquia da palavra. É assim que peço deferimento e peço provimento ao recurso de apelação civil manejado pela Serasa. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Agradeço, excelência. Eu estou encaminhando o voto aqui, negando provimento ao recurso, mantendo inclusive a condenação. Na verdade, trata-se de questão já reiterada aqui na nossa Câmara, que discute a questão não do Serasa limpa-nome, mas sim na adequação da ausência de notificação da parte sobre a inscrição. Aqui que foi feito por via e-mail, que não restou devidamente comprovado. Assim considerou o juiz de primeiro grau, e eu estou nesse sentido mantendo a decisão. Trago inclusive a colação aqui desses precedentes da nossa corte, na orientação que segue também do próprio STJ quanto à matéria. Não há divergência. O 5, o 5 não mesa, a inscrição aqui da doutora Paloma Rocha Andrade, eu não sei se ela se encontra presente, mas eu tenho que fazer aqui algumas considerações ainda no voto, pequenas corrigendas, mas é bom deixar para a próxima sessão. O 6º da minha relatoria, doutor Marlon Gonçalves Sanches, apelação civil 082-3602. Doutor Marlon não se encontra no Banco Itaú. O voto aqui é negando o provimento ao apelo. No caso, até seria favorável à pretensão do advogado do Banco Itaú. Não há divergência. Desprovido o apelo à unanimidade nos termos do voto do relator. O 7, apelação, não haverá sustentação, que é do doutor Bruno Henrique, mas o voto, apelação civil 085-6210, negando provimento e dando provimento parcial à apelação da parte ré. Naqueles casos, nós excluímos de tratamento de saúde, com plano de saúde,
excluir a musicoterapia do tratamento multidisciplinar. Sem divergência. Okay. O seguinte, seu 7, né? O 8º também da minha relatoria, apelação civil 088 6535, Dr. Marlon Gonçalves Sanches, falaria pelo Banco Financeiro Itaú. No caso, reconhecendo e negando provimento ao apelo. Sem divergência. 9, julgado. Vou chamar o 11. 10 é um impedimento aqui da minha parte. O processo agravo de instrumento 080-4009. Foi convocado. Aguardar a presença do Cláudio Santos para o julgamento do processo do 10 da pauta. Chamo o 11. O 11 já foi julgado, perfeito. 12, relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, apelação civil 0240428, Dr. Maurílio Anísio de Araújo. Digo melhor, inscrição para ostentação oral, Dr. José Marcial Dantas. Fala pela parte apelada Maurílio Anísio de Araújo. Se encontra, doutor Marcial? Ausente. O voto do relator conhecendo e negando provimento ao recurso. Né? Desembargador Vivaldo. Não há divergência. O 13. Apelação civil 080-4124, relator desembargador Vivaldo Pinheiro. Doutora Beatriz Barros. Presente, doutora Beatriz. Presente, Fala pela excelência. parte apelante. Google Brasil Internet Limitada. Doutor Vivaldo, processo em mesa. Doutora Beatriz tem a palavra por 15 minutos regimentais, doutora. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a terceira Câmara Civil e colegas demais aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o tempo concedido nessa tribuna. Meu nome é Beatriz Barros, eu represento a Google, que é apelante nesse processo, e o caso é bem simples, eu não pretendo tomar muito tempo de vossas excelências. Eu peço vênias, antes de entrar nas razões de fato e de direito que levam à procedência da apelação da Google, para fazer um breve contexto fático do caso. Na origem, o autor é advogado e alega ter tido ciência que um terceiro não identificado estaria contatando seus clientes e se passando por ele através do aplicativo de WhatsApp, com o objetivo de obter vantagens financeiras. E segundo a petição inicial, 2 contas de e-mail Google constariam como informações de contato nesses contatos de WhatsApp. Ele pediu, então, a exclusão definitiva dessas contas de e-mail Google e o fornecimento de dados de identificação e de geolocalização dessas contas. Nos autos, a única prova juntada pela parte autora para comprovar a ilicitude das contas Google são justamente capturas de tela dos contatos de WhatsApp em que as contas Google aparecem como informação de contato. A sentença, por sua vez, julgou totalmente procedente a ação para determinar a Google tanto o fornecimento de dados quanto a exclusão definitiva das contas. E são 2 pontos principais que a Google pretende discutir, que são problemáticos na sentença. O primeiro é a ausência de requisitos autorizadores para o fornecimento de dados e exclusão de contas, e o segundo é um ponto subsidiário quanto à suficiência dos dados de identificação já fornecidos em sede de cumprimento de sentença para a identificação do usuário, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou entrar, então, no primeiro ponto. Excelências, como os senhores sabem melhor do que eu mesma, o artigo 22, parágrafo único do Marco Civil da Internet, estabelece alguns requisitos para que haja fornecimento de dados de identificação do usuário. Um desses requisitos é justamente os fundados indícios de ocorrência de ato ilícito. Já o artigo 19 do Marco Civil da Internet dispõe que provedores só têm a necessidade de remover um determinado material se houver o reconhecimento pelo Poder Judiciário da ilicitude daquele material. Portanto, ambos os dispositivos têm como pré-requisito o reconhecimento pelo Poder Judiciário de utilização das contas para finalidades ilícitas. Em outras palavras, só seria possível tanto fornecer dados quanto excluir as contas se fosse reconhecida a ilicitude da utilização das contas em si.
e essa é a principal pedra de toque do caso. Não há comprovação específica de utilização das contas para fins ilícitos. As contas, elas constavam como informações de contato no WhatsApp, e não há comprovação de que elas foram criadas para realizar ilícitos. E esse ponto específico é reforçado justamente porque, como sobreveio a sentença, a Google verificou em seus sistemas, e já informou isso nos autos também, que uma das contas foi criada em 23 de janeiro de 2018 e a outra conta foi criada em 1º de dezembro de 2007, enquanto os fatos ilícitos ocorridos no aplicativo WhatsApp ocorreram em 2023. Em outras palavras, isso significa basicamente que uma das contas foi criada 5 anos antes dos fatos, a outra foi criada 16 anos antes dos fatos. E qualquer usuário pode inserir as informações que bem desejar nas informações de contato de WhatsApp, inclusive e-mails aleatórios que não têm gerência nenhuma, de modo que não se pode afirmar que as contas tenham sido criadas exclusivamente para o cometimento de atos ilícitos, ou que ainda as contas foram utilizadas de forma fraudulenta para isso. A questão da hora apelante nesse caso, portanto, é que os requisitos, tanto para fornecimento de dados quanto para exclusão definitiva de contas, não estão presentes no caso. De modo que essa ordem de exclusão de contas, especialmente, pode afetar terceiros que nem sequer tiveram a oportunidade de se defender no processo e que podem nada ter a ver com os fatos narrados nos autos. A partir disso, então, passa-se ao segundo ponto, que é um ponto subsidiário por eventualidade. Caso a sentença seja mantida nesse ponto dos requisitos do artigo 19 e artigo 22 do Marco Civil da Internet, a Google pede o reconhecimento de que o fornecimento de dados de identificação é suficiente para a identificação do usuário, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, não sendo necessário o fornecimento de dados de geolocalização. É nesse sentido, excelências, que reitero as razões que conduzem ao provimento da apelação da Google para afastar a ordem de fornecimento de dados e exclusão de contas, justamente por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores para tanto. E, subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de que os dados de identificação já fornecidos são suficientes para a identificação dos usuários, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Agradeço imensamente a atenção. Muito obrigado, doutora Beatriz. Valdo Vivaldo, relator. Excelência, estou encaminhando o voto negando provimento ao recurso, e em síntese eu digo que no caso concreto eu verifico que todos os requisitos legais jurisprudenciais foram observados para se compelir Google Brasil Internet Limitada e o Facebook Serviços a procederem conforme determinado na sentença hostilizada. Então estou negando provimento e, via de consequência, majorando os honorários comerciais ao patamar de R$3.000. Não, Valdo Vivaldo, não há divergência. Proclamado a unanimidade, desprovido o recurso nos termos do voto do relator. O 14 também aguarda convocação. O 15 da relatoria de Valdo Vivaldo. Doutora Tayana Ferrer Saraiva, se encontra? Doutora Tayana? Bom dia, excelência. Bom dia, doutora. Eu chamo a apelação 085-2680. Processo em mesa, Vossa Excelência fala pela parte apelante, não é isso? Correto. Tem a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Vivaldo Otávio Pinheiro, excelentíssimos senhores desembargadores, membro desta terceira Câmara Civil. É com senso de responsabilidade e humanidade que venho a esta tribuna sustentar oralmente em nome da senhora Nair Cláudia, de 54 anos, e sua filha Manuela, de 17 anos, que hoje se veem financeiramente e emocionalmente esmagadas pelos reajustes abusivos aplicados pela operadora Sul América. As autoras contrataram um plano de saúde empresarial em março de 2023. À época, pagavam R$ 1.371,85. Em apenas 2 anos de plano de saúde, sofreram um aumento de 133%. Hoje, o plano de saúde chega ao valor absurdo de R$ 3.197, repito, em apenas 2 anos, dobrou o valor do plano de saúde. Um plano de saúde contratado com CNPJ,
este ativo exclusivamente para manter o plano de saúde ora contratado. Ou seja, trata-se de um caso que, embora envolva discussão contratual, revela um tema de profunda relevância social e humana, o direito da família à saúde privada, sem serem penalizadas por fraudes formais estruturadas para contratação à proteção regulatória da ANS. Na origem, excelências, a sentença foi improcedente e o magistrado não levou em consideração a tese sustentada hoje perante este tribunal, que segue a jurisprudência do STJ, que afirma ser atípico os contratos registrados como coletivo empresarial, mas que, na verdade, possui número diminuto de beneficiários, e sendo todos do mesmo núcleo familiar, sem qualquer vínculo empregatício. No caso concreto, a empresa contratante é a própria titular beneficiária, Nair Cláudia. A única dependente é a sua filha, Manuela, e não há outros funcionários, colaboradores ou sócios. Ou seja, trata-se de um plano com duas vidas e de um mesmo núcleo familiar desprovido de qualquer massa coletiva real. Esta configuração se encaixa perfeitamente no conceito de falso coletivo, uma prática generalizada pelas operadoras de saúde para se esquivar das rigorosas regras de reajuste e cancelamento impostas pela ANS aos planos individuais e familiares. Vale lembrar que esse contrato, como está hoje, ele pode ser cancelado de forma unilateral pelo plano de saúde, sem qualquer justificativa. A própria resolução normativa da ANS 557, em seu artigo 39, determina que a inobservância dos requisitos de elegibilidade de um plano coletivo constituirá vínculo direto individual com a operadora, equiparando-se o contrato para todos os efeitos legais ao plano individual familiar. A jurisprudência do STJ e do Egrégio Tribunal, por exemplo, de Pernambuco, é pacífica em reconhecer a descaracterização de planos coletivos com número reduzido de participantes, onde só constam membros da mesma família, para a modalidade de individual familiar, aplicando-se, assim, as normas da ANS. Destaco ainda, nobres julgadores, a decisão recente no agravo de instrumento 810067, dígito 85 de 2025, onde foi concedida a medida liminar pela desembargadora Sandra Elali, nos seguintes termos, abre aspas, é de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nesses casos, é legítima a aplicação das normas regulatórias dos planos individuais, inclusive quanto à limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS, conforme fixado no tema 952. Ressalta-se ainda que a decisão recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reafirmam esse entendimento, reconhecendo a abusividade dos reajustes em hipóteses semelhantes. Fecha aspas. Ou seja, esse tribunal tem reconhecido a tese que fundamenta o processo ora discutido. Por outro lado, ainda que este tribunal não siga o entendimento do STJ acerca do tema, é importante destacar que a apelada não apresentou cálculos atuariais idôneos. Cabe, excelências, à apelada provar nos autos os cálculos que justifiquem a aplicação dos percentuais aplicados e não as autoras comprovarem que os percentuais são abusivos, já que não possui acesso a documentos necessários para isso. A Sul-América não demonstrou de forma transparente os critérios e o memorial de cálculo para justificar tais reajustes, como exigido na Resolução Normativa 565 da ANS, em seu artigo 14, 15 e 16. A falta de transparência e a imposição de reajustes sem justificativa adequada viola o Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos de plano de saúde. Repito, a Sul-América não juntou aos autos qualquer planilha auditável que indique com transparência como a operadora chegou nos percentuais de reajustes aplicados ao contrato ano a ano. Dessa forma, cabe ressaltar que a não justificativa, com um modelo de equiparação, podemos aplicar os reajustes da ANS.
Por fim, excelências, vejamos o impacto humano e econômico para essa família no tema julgado hoje. Com os índices da ANS, a mensalidade cairá de R$ 3.197 para R$ 2.132. Uma família que tem como renda menos de 4 salários mínimos. Por outro lado, se nada for feito, a projeção com a média dos atuais índices aplicados pela Sul América, em 5 anos, o plano ultrapassará R$ 8.000 mensais. Trata-se de proteção à dignidade da pessoa e não apenas de revisão econômica. O que se pede é que seja reconhecida a abusividade da conduta da operadora, que não provou o que deveria provar nos autos, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, resoluções da ANS e a boa-fé contratual. Isso financeiramente é insustentável e humanamente cruel. Por isso, excelências, diante de tudo isso, rogo a essa egrégia Câmara o provimento da apelação, o reconhecimento da natureza do plano individual familiar com fundamento na Resolução 557 de 2022 e a farta jurisprudência do STJ e desse tribunal. A substituição dos reajustes abusivos pelos índices autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos em excesso nos últimos 3 anos. Muito obrigada, excelências, que a justiça aqui restaurada represente alívio real na vida dessa família. Muito obrigado, doutora Dayana. Senador Vivaldo, relator. Excelência, o voto disponibilizado, eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Cito jurisprudência aqui, inclusive da ministra Nancy Andrighi, e digo, a simples alegação de falso coletivo baseada exclusivamente no número de beneficiários não constitui por si só fundamento suficiente para a descaracterização do contrato coletivo empresarial validamente celebrado, sendo necessária a demonstração efetiva de abusividade mediante elementos técnicos específicos conforme a orientação do agravo interno tal do RESP, número tal. E na emenda eu digo direito civil e processual civil, plano de saúde coletivo empresarial, reajuste de mensalidades, alegação de falso coletivo, aplicação dos índices da ANS destinados a planos individuais familiares, impossibilidade e ausência de abusividade e recurso desprovido. É como eu encaminho o voto, excelência. Não, desembargador, não há divergência. Proclamo, portanto, negado provimento ao recurso à unanimidade nos termos do voto do relator. 16, 17 julgados. Chamo o 18 da relatoria do embargador Amilcar Maia, agravo de instrumento 081-0097. Dr. Cid Bezerra de Oliveira, fala pelo agravante. Ausente do Dr. Cid, o voto do relator é conhecendo e negando o provimento ao agravo. Não há divergência. Proclamo a unanimidade desprovido o agravo nos termos do voto do relator. Bom, agora os processos, né? Os desembargadores convocados ainda estão em sessão. A informação que nós temos aqui por lá vai demorar bastante, né? Poderíamos, então, deixar para a próxima sessão. São processos já bastante conhecidos, né? Inclusive, não demanda muito tempo no julgamento. Vamos aguardar? Vamos adiar para... A gente não tem previsão de horário, né? Desembargador Cláudio, só ele, né? Aqui são vários processos. Não são São 10. O 10 e o 19 é isso? 16 e 8. Só são 2. Assim. A não ser, desembargador Amaury. Sim. Como nós vamos para a segunda Câmara, a não ser terminar, mas lá acho que talvez demore. Lá na primeira, né? Não, eu digo na segunda. Então, terminasse a segunda, a gente voltaria, se é que as primeiras tinham terminado. Então, deixa para a próxima. Bom, na verdade, Vossas Excelências é que decidem porque eu sou impedido, eu não vou participar. Fiquem à vontade para
Tá melhor. Porque... Pronto. A primeira tem informação como é? A primeira tem informação como Tá aguardando o senhor Eduardo Oswaldo, o senhor tem dúvida? Muitas? Então não adianta, não. Então fica para a próxima. Que ele disse que a primeira também está cheia. Então pronto. Então deixa para a próxima mesmo. Eu, portanto, para a próxima sessão. Assim, eu declaro encerrada a nossa sessão na ordem jurisdicional e aberta na ordem administrativa. No primeiro momento, gostaria de propor, e eu faço com muita alegria e com muita honra, os votos de boas-vindas do nosso procurador, doutor Manuel Noff, procurador de Justiça, que nos brindará com a sua presença aqui durante... Esse mês é só um mês, né, doutor? Isso. De julgamentos aqui na nossa terceira Câmara. Seja bem-vindo, doutor Manuel. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Procurador-geral que fui, lá ainda na nossa administração, na nossa gestão, eu tive também essa satisfação. Vossa Excelência, naturalmente, contribuirá com sua capacidade, seu conhecimento jurídico aqui para o melhor julgamento das nossas causas, notadamente as que intervém o Ministério Público. Seja bem-vindo, todos de acordo? De acordo. Muito obrigado. No segundo momento, a presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do seu Eugênio Marinho de Oliveira, o pai de Roosevelt. Nosso assessor lá no meu gabinete, já há bastante tempo comigo. Roosevelt Muniz Marinho, todos de acordo. Faleceu ontem, também deve ser agora pela manhã. Excelência, o Ministério Público se acosta, inclusive, porque eu sou amigo e seu Eugênio, eu convivi com ele na adolescência, realmente foi uma perda repentina e bastante antecipada, digamos assim, do que se imagina. Pois não. Aprovado, então, associou-se procurador de Justiça. Bardovaldo, alguma proposta? Não, Excelência, apenas dar as boas-vindas do doutor Nobre. Obrigado. Dona Milka. Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos.